Então, é uma disciplina que vem trazer as bases, né, para todas as profissões que estão aqui nessa sala. E quais são? Né? A gestão comercial, a administração, ciências contábeis e os recursos humanos, certo? Eu sei que tem essa particularidade aí em função desse problema dos policiais, né, da segurança, mas eu estou gravando a lista, eu ia fazer em casa, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Porque nós temos uma plataforma que é a Unileão Virtual. Todo o meu conteúdo está lá, e dos outros professores também, tudo está lá, certo? Todas essas aulas que nós já tivemos aqui, direito, origem e interpretação, certo? O que é direito, discussão reflexiva sobre o que é direito, os principais pontos do direito, e a aula de hoje seria e é então as relações de poder como fonte do direito, certo? Então todo esse conteúdo está na plataforma, é importante que vocês acessem essa plataforma, fundamental importância, por quê? Porque eu não sou aquele professor que escreve vários pontos no quadro, né? Textos e textos no quadro. Dá uma aula se eu comprar alguma coisa? Oi? Dá uma aula teatro se eu comprar alguma coisa? Está tudo na plataforma. Todos os slides, as aulas estão lá, certo? O que eu escrevo é exatamente isso só, porque a minha aula está toda nos slides que estão lá. Vocês procuram o DTI, quem não tem acesso, e aí então vocês baixam todo o conteúdo. Tem um slide, tem um artigo, que é uma leitura complementar, e tem uma atividade. Essa atividade ela é todo dia, avalia presença, participação e claro, tem uma pontuação que será dada. Então, nós temos duas avaliações, AV1 e AV2. A AV1 vale até 7 pontos, está calendarizada, e tem uma avaliação parcial, que vale até 3 pontos, e assim a AV2 também, vale até 7, e tem uma avaliação parcial que vale até 3 pontos, no segundo momento, certo? Então, tudo está lá, tudo está lá. E fazendo um pequeno retrospecto, né, da nossa disciplina, primeiro, não vai haver prejuízo para quem não pôde vir por uma particularidade, né? Por causa do problema aí da segurança, ok? Eu estou gravando ali, mas vou postar na plataforma, caso não fique bem, eu então gravo novamente em casa, certo? A gente vem discutindo desde o nosso primeiro encontro, né, a importância de se analisar as estruturas do direito, né? Quais são essas estruturas e quais são as bases necessárias que nós precisamos compreender nas nossas profissões, no tocante à sua importância de conhecer o direito propriamente dito, e não tem como a gente deixar de ter esse contato com o direito. Isso é de fundamental importância. Não tem como. Tá? Se você é do curso de gestão comercial, é do curso de administração, é do curso de ciências contábeis, é do curso de recursos humanos, não todas as suas atividades profissionais, todas elas, vai ter que ter como base uma norma, para que você possa tomar uma decisão, certo? Então, não tem como prescindir dos estudos sobre o direito, isso é indiscutível, tá? E esclarecendo mais ainda para o pessoal que está entrando, nós estamos num eixo, né, num eixo de estudos, certo? Onde nós temos 4 cursos. E por que isso? Porque são disciplinas comuns, são disciplinas que são bases para todas essas profissões, certo? Por isso que nós estamos juntos, certo? Isso é de fundamental importância. Essa nova sistemática é muito importante, porque possibilita essa integração entre os alunos, isso é fantástico, né? E essa interdisciplinariedade, essas disciplinas que são comuns a todos os cursos, e só reforça mais uma coisa, o quê? Que há sim um vínculo das disciplinas com a formação profissional de todos vocês e de todos nós, evidentemente, né? Em formação jurídica, eu sou advogado há uns 13 anos, 14 anos, sou professor desde 2010, certo? E dos cursos, de todos esses cursos aí, certo? Também. E a gente vem discutindo exatamente para que nós possamos pensar o direito propriamente dito, certo? E aí a gente começou num pequeno retrospecto, analisando na nossa primeira aula o direito à sua origem e interpretação, né?
do que seria o direito propriamente dito. E o que seria o direito propriamente dito, certo? Então, o que é o direito propriamente dito? Né? O que é que vocês entendem por direito? Né? Direito é direito? Né? O que é que vocês podem nos acrescentar sobre o que seria direito? Diga aí, cara. Então, o que é direito? São as nossas obrigações, são os nossos desejos, são as nossas pretensões, é aquilo que está na norma, é aquilo que está na lei. Isso é direito propriamente dito? Né? Isso é direito propriamente dito? Certo? Então, direito, ele agrega, evidentemente, um conjunto de normas que vem nos propiciar a execução de nossas atividades. E, evidentemente, que nós fizemos um aprofundamento sobre a questão da origem do direito nas nossas aulas anteriores e discutindo de forma reflexiva o que seria direito, certo? Exatamente para que nós pudéssemos compreender de que, em algumas situações, o direito que é estudado propriamente nas nossas disciplinas e, evidentemente, na profissão de vocês, é um direito que está sistematizado, ele está escrito propriamente dito, certo? Não é uma faculdade, ou seja, não é uma possibilidade de eu cumprir ou não determinado direito. Então, todas as nossas atividades profissionais, elas estão reguladas, e essa regulação nos possibilita, evidentemente, o uso pleno dessa norma. Então, a gente analisou aí, nesse primeiro, apenas um retrospecto, né, sobre essa origem, interpretação e o que seria direito, certo? E analisamos de forma profunda dentro desses contextos aí, certo? Na nossa aula anterior, nós analisamos de forma bastante acentuada quais seriam as fontes do direito, né? Quais seriam as fontes do direito? E por que nós devemos estudar essas fontes do direito? Isso que eu estou falando foi o que nós falamos nas aulas anteriores, tá? Por que nós devemos analisar as fontes do direito? Nós devemos analisar as fontes, por quê? Porque ela é o sustentáculo da execução de nossas atividades, certo? A fonte, como nós entendemos, como sendo a origem, né, como sendo a base propriamente dito, é isso mesmo, dentro desse contexto de fontes, como a gente analisa, dentro do conceito de fonte que nós conhecemos propriamente dito, certo? Então, nós vimos que as fontes do direito, nós temos algumas. Isso está lá no slide da aula 3. Nós temos a primeira, que é a Constituição Federal. Nós temos as leis, certo? Nós temos as jurisprudências e nós temos os costumes como fontes diretas. As indiretas, nós vimos, são quais? A doutrina, né, o direito comparado e os princípios gerais do direito. Professor? Ok. Recebeu? Recebe já, tá? E os princípios gerais do direito. Então, a gente viu na aula anterior quais seriam essas fontes. Eu faço essas pequenas anotações porque tudo está lá no slide. Você copia se você desejar, tá? Está tudo lá. Alguns colegas gostam de escrever, né, vários pontos, aí você tem que... Eu não sou muito assim, não. Tá? Eu prefiro que a gente discuta o nosso conteúdo, certo? E aprofunde, porque a gente ganha tempo. Quando eu estou escrevendo no quadro, aí a gente perde muito tempo escrevendo. Eu não gosto de perder tempo, certo? Então, nós vimos na aula anterior as fontes diretas do direito, certo? São as fontes principais do direito, as fontes imediatas, elas estão próximas da gente. A Constituição é a lei maior do país. Nenhuma outra norma, nenhuma outra lei pode ir de encontro a ela. Nenhuma, certo? Nenhuma pode ir de encontro a ela. Nesse contexto, a gente vê que caso alguma lei, caso alguma norma vá de encontro à Constituição Federal, cabe um processo judicial para anular essa norma. Uma outra fonte de extrema... Quando o senhor fala vai de encontro, no caso é uma contradição?
Isso, por exemplo, a norma maior fala um determinado preceito, uma determinada conduta que deve ser cumprida. Se de repente foi elaborada uma lei que é contrário a essa norma que está expressa, ela deverá ser anulada, porque não pode ir de encontro, não pode ser contrário à Constituição Federal, entendeu? Então, nenhuma norma pode ir de encontro à Constituição Federal, que é a nossa Constituição de 1988, onde, ainda estou no retrospecto, onde nós sabemos que foi o poder originário, em 88, 150 milhões de brasileiros que se reuniram num lugar, e aí, então, nessa reunião, resolveram instituir uma nova norma, uma norma fundamental, uma norma que nenhuma outra inferior poderia contradizer esta norma suprema. Então, foi em 88 que isso ocorreu, certo? Então, todas as normas que existem abaixo, elas têm que manter uma sintonia com essa de 1988, certo? Então, essa é a nossa principal fonte do direito. Lá você vai encontrar, na Constituição, todas as possíveis matérias no âmbito das nossas profissões. Nós vamos ter matérias do âmbito da administração, matérias tributárias, matérias de gestão, eu digo disciplinamento no âmbito da gestão, da tributária, ciências contábeis, gestão de pessoas também vai ter lá. Então, é uma norma muito extensa, né? E acaba tornando amarrada demais, porque existem muitas previsões na Constituição que acabam amarrando a própria máquina do Estado, né? Logo em seguida, nós temos as leis. As leis é a nossa, também, fonte direta do direito. Então, as leis será a lei será o que a gente vai ver de mais comum, assim, porque se você pega por exemplo, a realização de um contrato no âmbito da gestão, certo? Um contrato bilateral, você vai ter que ter como base a lei que é o Código Civil Brasileiro, é uma lei que rege as discussões de direito entre privados, entre duas pessoas. Então, se você é do âmbito da profissão comercial, administração, ou até mesmo ciências contábeis, recursos humanos, dependendo se você tiver um escritório de contabilidade, confirmar um contrato com uma empresa para prestar serviço, é um contrato bilateral que você pode negociar, certo? Recursos humanos também, se você tem uma consultoria de recursos humanos, você tinha um contrato bilateral, é regido por uma lei que é o Código Civil. Então não tem como a gente correr das bases legais que estão no nosso país. Por isso que é importante a gente estudar essas estruturas, para a gente ter esse conhecimento do embasamento, tá? Nada vem de forma aleatória, de forma caiu do céu. Não existe. Tudo tem uma base para que nós possamos tomar uma decisão. A gente viu também que, logo em seguida, que uma das outras fontes diretas do direito é a jurisprudência. O que é a jurisprudência? A jurisprudência são as decisões dos tribunais. Então, os tribunais interpretam uma determinada norma. Então, acaba havendo um vínculo entre aspas, nas decisões de outros tribunais e também no cumprimento dessas decisões na execução de algum contrato, por exemplo. Então, as jurisprudências, o que a gente diz de forma conceitual, são as decisões das cortes. Aí a gente tem várias cortes, né? Nós temos, como é que funciona a sistemática jurídica do país? Nós temos as chamadas primeiras varas, que ficam nas cidades, certo? Tanto estadual como federal. O federal fica aqui na Lagoa Seca, o estadual também fica lá, né? Em prédios diferentes. São competências e matérias diferentes, competência estadual e competência federal. Qualquer descontentamento de alguma decisão judicial aqui, você pode recorrer para o Tribunal de Justiça. Recurso estadual, Tribunal de Justiça do Ceará, federal, Tribunal Regional Federal.
Aí tem a região, só me engano aqui é a 5ª região, certo? Teve toda uma discussão no tribunal. Não aceitou também, é possível, faz parte, dentro do prazo legal. Não aceitou, cabe recurso para um outro tribunal superior. Esse tribunal superior fica em Brasília. É o chamado Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal. Quando é que tem um recurso? E aí, interessante é que isso se aplica a nós também. Você pode estar discutindo, por exemplo, um contrato no âmbito de algum produto ou de algum serviço que você está trabalhando, que você está executando, e você viu que não foi cumprido esse contrato, você pode entrar com as devidas ações judiciais nesse contexto. Você pode ganhar ou você pode perder. Se você ganhou, a outra parte pode recorrer, pode ir até lá. Se você perdeu, você pode recorrer e pode ir até lá. Então, do tribunal, houve um descontentamento de ambas as partes, recorre para Brasília. E lá em Brasília nós temos duas possibilidades. Tá? Se for a discussão de alguma matéria infraconstitucional, ou seja, que não é relativa à Constituição Federal de 88, é o chamado recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Se a sua discussão é de matéria constitucional, então é um recurso extraordinário, chamado RESP, para o Supremo Tribunal Federal. Então, estas são as instâncias superiores que existem no país. A gente disse que no Supremo Tribunal Federal perdeu, só Deus pode agora mudar uma decisão. Só Deus que pode mudar, porque depois que a lei decidiu, está decidido e pronto. Gostando ou não gostando dos ministros do Supremo, não importa. Tá? Agora, o que é interessante é que isso, a gente pode dizer, mas isso, o que é que eu tenho a ver com isso, professor? Nós estamos... Professor, licença. Pois não. E no caso do ex-presidente Lula, que foi condenado no Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim recorreu, não foi aquela situação que o senhor poderia esclarecer? Não, mas qual dos recursos? Porque são tantos processos, né? A questão dele está em prisão, né? Aí foi em liberdade. É porque, assim, o que acontece é que dentro das cortes superiores, ou TJ ou Brasília, existem uns recursos internos. E você pode, em virtude de algumas brechas da lei, haver um novo entendimento, criar uma nova jurisprudência. Por exemplo, lá são duas câmaras do Supremo Tribunal Federal. Uma câmara pode entender de uma forma e a outra pode entender de outra. Aí, quando ocorre isso, eles vão para o plenário, que estão os 11 ministros juntos. Certo? O que ocorre ali foi um entendimento sobre a questão da prisão em segunda instância. Tá? Porque assim, quem é que diz rapaz, quem é que me chama esse negócio? A Constituição diz o seguinte: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, eu fui condenado em matéria penal tributária. Vamos não, porque é lá nesse direito tributário, que vai ver matéria penal tributária, nós estamos no primeiro ainda. Tá? Fui condenado em matéria penal tributária, por algum contexto. Né? Ou improbidade administrativa no âmbito de gestão, criminal também. É possível. Vocês viram, muita gente foi presa por causa disso. Matéria administrativa e gestão. Tá? Cabe aqui em nós também. E aí, então, o que é que diz a Constituição? Se da sentença, cabe a apelação em 15 dias. Se em 15 dias você recorre para o superior, o Tribunal Superior, em tese, o entendimento é que você ainda não é culpado. Ninguém será considerado... Por quê? Porque não ocorreu o chamado trânsito em julgado. Quando é que transita e não tem mais jeito? No 16º dia, se você não recorreu, perdeu. Vai ou paga a dívida, ou vai cumprir a pena na cadeia. Certo? Ou paga a dívida. Aí é o seguinte, todos esses recursos, eles recorreram. É porque envolve aí uma matéria doutrinária. Eu vou falar bem pontual. O que é que acontece, então? Esse é o entendimento. Que se você recorreu, certo? E aí nos tribunais existem vários recursos, isso demanda aí uma década ou duas. Bom, certo?
Se você recorreu, então você não poderia ser preso. Esse era o entendimento anterior. Só que houve uma mudança de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Ele pode mudar o seu entendimento. O que é que entendia, o que é que passou a entender o Supremo Tribunal Federal? Que é o seguinte: quando você vai para o tribunal, eu fui condenado aqui em matéria penal tributária, por algum crime tributário, penal, matéria penal, a gente vai ver lá em tributário, na outra sala da frente, mais na frente. Aí o seguinte, eu fui condenado aqui, recorri para o Tribunal Regional Federal, matéria tributária. Se for tributo federal, Justiça Federal. Matéria tributária, se for de competência do Estado, vocês vão ver, quando estiver ali lá, é lá em direito tributário. Quais são os tributos da União? Imposto de renda e por aí vai. Do Estado, ICMS, IPVA. Matéria da União, fui condenado em matéria tributária. Recorri para o Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça, é um tribunal colegiado. Não é só um que decide. Aqui em Crato, Juazeiro, Barbalha, é um só que decide. Lá não, é um colegiado. Um recebe o processo e propõe um voto, ou condenando ou absolvendo. Os outros não estão vinculados. Pode decidir a favor ou contra. O que é que, quando o tribunal disse o seguinte, Luciano, eu estou usando meu nome, mas aplica aí, tá? Quando disse o seguinte, eu não vou usar, não. Luciano, aí o tribunal foi e disse o seguinte, por maioria, Luciano é realmente culpado e nós estamos condenando ele a pena de X anos de reclusão, dependendo, ou detenção. Reclusão, acima de determinado período de pena, é reclusão, eu inicio preso. Detenção pode ser semiaberta, é matéria penal, certo? O que é que eu posso discutir num recurso dos tribunais para o STJ em Brasília ou Supremo Tribunal Federal? Eu não discuto mais a prova. A prova encerra nos tribunais colegiados. Ou seja, o entendimento passou o seguinte, que não se discute mais a inocência. Eu já sou culpado em segunda instância. O que é que eu posso discutir no recurso para o STJ ou Supremo Tribunal Federal? A aplicação, algum procedimento, redução de pena, aumento, como eu vou cumprir, se a norma for isso, foi aquilo, etc. Tal. Mas o STJ em Brasília e o Supremo não vai mais lá e dizer, deixa eu ver aqui se ele é culpado ou se ele não é. Morreu. Morreu. Tá bom? Eu estou dizendo o que diz a norma. Se o contexto político aí é outra coisa, né? Foi o que aconteceu. O Supremo chegou aqui e disse, não. O que é que diz a Constituição? Ninguém será considerado culpado antes do trânsito de julgado de sentença penal condenatória. Discute nesse princípio o estado de inocência. Se eu fui condenado nos tribunais superiores de segundo grau, ou Fortaleza ou TRF, eu sou culpado. Entendeu? Eu sou culpado. Por quê? Porque não discute a prova para Brasília. Não se discute a prova em Brasília, não. Em Brasília não quer saber se ele é culpado, não. Vai analisar os procedimentos outros de execução. Talvez no aumento, talvez na diminuição, por algum erro material. Mas prova encerrou ali. É essa a grande discussão. Que o Supremo entendeu que não. Fui condenado em segundo grau, então eu vou cumprir a pena. Está me entendendo? É isso que aconteceu. Certo? Então, doutores, beleza? Beleza, só um complemento. Pois não. Aí no caso ele foi pro... Porque cabe também. Não, você está querendo usar o nome do rapaz. Mas eu estou dizendo que em matéria tributária. Até o senhor explicou, eu entendi. Mas esse caso aqui tem tudo a ver com o contexto do senhor, na matéria, né? Aí, tipo assim, foi condenado primeira e segunda. No caso, aí o senhor deixou para agora, foi que não cabe mais o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, falar sobre a injustiça dele, que já está ciente e está culpado. A questão é a seguinte, como ele vai sofrer a pena.
Mas só que, primeiro, lá no Supremo Tribunal Federal, se não me falha a memória, ele a pena dele foi decretada regime fechado, né? Até um determinado tempo. Aí, o Supremo Tribunal Federal mesmo... Não. É porque assim... Abriu a pena novo? Não, peraí. Porque assim, doutor. A pena não... Quer dizer, mudou a lei agora. Mas é o seguinte, Luciano foi condenado a uma pena... Luciano matou uma pessoa. Antes, eu só poderia ser condenado a 30 anos. Agora foi para 40, né? Com a reforma. O que é que acontece na nossa lei de execução? Estou discutindo algum contrato aqui de penal no âmbito de gestão e no âmbito tributário, que cabe também. O que é que diz a nossa lei de execução? Que eu não cumpro os 30 anos. Se eu sou réu primário, tenho bons antecedentes, ou fui uma pessoa boazinha na cadeia, né? Fui bem direitinho, não cometi nenhuma irregularidade, tem todos os requisitos lá. Quando eu cumpri 1/3 da pena, quanto é 1/3 de 30? 10 anos, não? 7,5. 7,5? Teve 7,28? Não é 10, são 10 anos, não? 1/3 da pena, né? São 10 anos? Não percebe 5% não? Não, 30 dividido por 3. 1/3 de 30, 10 anos. Quando eu cumpro... 1/3 não é 25% não, professor? Não, porque assim, é 30 vezes 1/3, né? Aí você dá então aqui 10. Não é assim não? Não? Perfeito? Então o que acontece? Se eu cumprir todos esses requisitos e passei 10 anos, isso se eu fui condenado a 30 anos. Se eu cumprir 10 anos, eu tenho o direito de sair da cadeia. Isso é lei. Não é porque eles quiserem, não. Ele é obrigado a cumprir a lei, a justiça. Se eu fui condenado a 9 anos, 1/3, 3 anos. Em 3 anos eu tenho o direito de sair da cadeia. O regime sempre aberto, saio, volto, dependendo da situação. Entendeu? Isso é por causa da norma. Né? Isso serve para todo o entendimento e está dentro do nosso contexto, da nossa disciplina. Professor, mas se a pessoa foi condenada, por exemplo, assim, em tráfico, alguma coisa, ele sai, mas ele sai com aquele roteadorzinho. Aí são as condições de sair. Você sabe, eu fui na casa do meu irmão, né? Aí tinha uns vizinhos lá, ele mora um pouco distante, aí eu ia sair, né? Eu voltei. Não, mas o que foi que aquele rapaz me fez? Não, ele está com a tornozeleira, ele cometeu alguma coisa. Ali são as condições, entendeu? Seria uma das condições para você ter a liberdade provisória. Ali seria uma das condições, tá? Vai ser negociado lá, né? Isso é tudo negociado, vai depender de como foi a vivência detido, tem toda uma série de requisitos, pessoal. A lei ela é sistemática, ela tem que ser cumprida, entendeu? Então, e olha que nós estamos falando, evidentemente, das fontes do direito, cai muito bem, que são as fontes do direito e relacionando a nossa matéria. Entendeu? Entendeu aí a questão? Então, o entendimento do Supremo aqui, que a lei, com base na Constituição, é que ele voltou atrás, né? Está se discutindo, voltou atrás, quer dizer, ele voltou atrás no entendimento. A maioria da Suprema Corte entendeu que cabe ainda recurso do estado de inocência, mesmo com a condenação na segunda instância. Ele voltou atrás do entendimento. Então, é por isso que muita gente teve um habeas corpus aí de liberação, porque eles recorreram. Eu fui condenado no Tribunal Regional Federal em matéria tributária penal. Estava preso. Por quê? Porque havia o entendimento do Supremo seguinte, que se houve uma condenação do colegiado, mesmo que eu recorri no prazo para Brasília, para o STJ ou STF. Mesmo assim, havia o entendimento que eu tenho que começar a cumprir a pena. Eu estava preso. O Supremo mudou o entendimento, dizendo o seguinte, não, voltamos atrás. Agora, se você recorreu, você não pode ficar preso. Agora, por que soltou ele? Por causa que a lei benéfica beneficia as pessoas. A lei é mais benéfica, então retroage para beneficiar. No caso dos ministros
ministros que atuam na Suprema Corte, eles são vitalícios lá? São vitalícios, indicados pelo Supremo Tribunal ou pelo Presidente da República, sabatinados pelo Senado Federal, aprovado, eles tomam posse, vitaliciedade. Certo? Só pode sair numa compulsória aos 70 anos, é obrigatório se aposentar. 70 anos de idade ele sai e aí tem todo o processamento. No caso do ministro da Justiça, da Saúde, esses aí... Não, esses ministros são cargos executivos do Presidente da República. Ele tira e coloca a hora que quiser, não tem nada a ver. Certo? A questão do ministro Moura, porque ele era juiz federal e ele não pode, por um impedimento da lei da magistratura, ser juiz, funcionário público e assumir um cargo no executivo. Isso são os impedimentos para assumir cargos. Ele tinha que pedir exoneração. Não se pede demissão. Demissão, juridicamente, é pena. Eu fui demitido, então eu cometi uma penalidade. Seu colaborador na sua empresa, gestão de recursos humanos, foi demitido. Juridicamente, quando a gente vê a palavra demissão, na verdade, para quem da área jurídica, entende que houve uma penalidade. Na verdade, o termo, eu fui exonerado da função do cargo. Entendeu? Porque demissão, juridicamente, é pena. É uma penalidade. Entendeu? Então, pessoal, essas são as fontes do direito, só fazendo um retrospecto aí, certo? E vimos aqui para o costume, né? Onde a gente viu que o costume são as práticas reiteradas, nós vimos, né? Tradições, etc. e tal, que acaba se tornando um possível cumprimento normativo. A gente colocou como exemplo, é um costume os municípios terem um dia em homenagem a alguém. Então, por exemplo, os bancos não funcionam só naquela cidade, então são respeitadas as leis locais, etc. É uma possibilidade. E nós vimos como fontes indiretas, né? Fontes indiretas, a doutrina, o direito comparados e os princípios gerais do direito. Eu estou fazendo esse retrospecto porque a gente vai entrar numa outra fonte do direito, que são as relações de poder, e tem tudo a ver. Estou dizendo para vocês que eu estou vendo ali se dá certo gravar, estou gravando ali, e vou colocar na plataforma Leão Virtual, porque ninguém vai sair prejudicado. Quem não veio não vai sair prejudicado, né? Porque eu vou colocar lá. Se não ficou legal, espero que fique, eu vou gravar em casa tudo de novo. Com outras palavras, mas com o mesmo conteúdo, que a gente não grava o que fala, né? Logicamente. Né? Então, eu fiz isso com o direito tributário ali, certo? A doutrina são as ideias, os pensamentos de grandes escritores, grandes pensadores das normas do direito, certo? Mas só se aplica, por exemplo, a doutrina, o direito comparado e os princípios gerais do direito quando não se encontra nestas normas a resolução de algum conflito. Seja em que matéria for, algum conflito não conseguiu ser resolvido aqui, então vai para cá, tá? Vai para cá. Então, não encontrou a resolução de um conflito numa dessas normas aqui, tá? Procura-se, por exemplo, os grandes doutrinadores na área tributária, Hugo de Brito Machado, é um grande doutrinador na área tributária, na área de gestão, que envolve aqui os cursos de gestão, administração, recursos humanos, comercial, Hidalberto Chiavenato, Peter Drucker. Então, são pessoas respeitadas que escreveram sobre a matéria ou gestão de ordem tributária, certo? E muitos tribunais utilizam para decidir alguma sentença, ou para decidir algum caso, tá? Para decidir algum caso. Mas utilizam depois que não encontram a norma ali, a norma que resolve o conflito, certo? A norma que resolve o conflito. Digamos que não encontrou nada nem na doutrina, vai para o direito comparado. Pessoal, essas rascunhas, rabisco aí, é porque está tudo lá no slide, está tudo bonitinho lá no slide, tá? Então vai para o direito comparado. Qual é o direito comparado? O direito comparado é um comparado de outro país. É possível você pegar uma norma estrangeira e aplicar direito comparado, tá? Isso é quase impossível de acontecer, porque o nosso sistema normativo brasileiro é muito vasto. Tem grandes pensadores sobre o direito. Então, mas é uma fonte indireta, mediata. Mediata é mais além. Imediata é logo, de imediato, como essa daqui. Tá? E temos aqui os princípios gerais do direito. Como assim? Não encontrou nada
para resolver um conflito? Aí a gente vem para os princípios gerais do direito. E quais são os princípios gerais do direito? Não matar é um princípio geral do direito, entendeu? Não furtar é um princípio geral do direito. Tem uma série de outros princípios gerais que você pode ser aplicado aqui no princípio geral do direito, né? A gente tem que fazer uma pequena aprofundamento aí quando a gente aborda os princípios gerais do direito, que são mais princípios como não matar, certo? Não roubar, certo? Etc. Questões ambientais, etc. Também que acaba entrando aí. Se você observar, ele é imaterial, né? Ele não é algo palpável assim que você possa individualizar, certo? Nós sabemos que, evidentemente, por exemplo, a vida é nossa, certo? Ela nos pertence. Nenhuma outra pessoa tem o direito, certo? Se é que nós podemos dizer, de tirar a vida de outra pessoa, tá? E aí a gente tem que fazer um pequeno aprofundamento aí, no contexto de que nós temos aqui, nós falamos que essas normas, a Constituição, a lei, a jurisprudência, são normas escritas, positivadas, escritas. Nós sabemos que tem a lei, está lá escrita. E aí eu disse para vocês que decorre exatamente do nosso direito latino, né, que vem da Europa, que é um direito escrito. Ao contrário, por exemplo, do direito dos costumes, ou consuetudinário, como se chama, que é o que ocorre na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, né? Eles decidem mais em cima de princípios do que da norma escrita. A Constituição americana tem, eu acho que tem 5 artigos. A nossa tem quase 300 ou mais por aí, tá? Que quer disciplinar muita coisa. Tá? Então a gente faz o seguinte contraponto entre a questão do direito positivo, do direito natural. Do direito natural. Tá? E a gente faz até esse contraponto, analisando nesse contexto do direito positivo com o direito natural, esse embate, como uma possível também relação de poder. Como possível também uma relação de poder, onde se enquadra e onde nós podemos aí vislumbrar nesse contexto do direito positivo. O direito positivo, como nós vimos, defendido aí pelo Norberto Bobbio, nós discutimos isso em uma de nossas aulas aqui, né? É o direito puro, isolado, lembram, né? Puro, isolado, que não pode ter interferências doutrinárias ou filosóficas, porque se houver interferências, você pode ter uma decisão desvirtuada sobre um conflito, certo? Então, o direito positivo é o direito escrito, puro, propriamente dito. E o que é o direito natural? O direito natural é, como nós vimos aqui, o princípio geral do direito. Não matar, ou a vida. A vida é um direito natural meu, seu, de todos nós. Não precisaria, aí muitos doutrinadores assim dizem, não precisaria de estar escrito dizer, matar alguém, pena, de 121 do Código Penal, reclusão de tanto, agora 40 anos. Não precisaria. Isso é o que alguns doutrinadores, como por exemplo, o professor Antônio Carlos Volkerman, da Federal do Rio Grande do Sul, foi meu professor lá no curso fora do país. Ele defende, num dos seus livros, exatamente o direito natural, né? Então, eu consegui captar isso da leitura do livro dele, de partes do livro dele, numa discussão em sala de aula, certo? Na Universidade de Buenos Aires. Então, o direito natural é isso, que não precisaria estar escrito a norma para ser cumprida. E nesse contexto vem aí o grande embate, né? Como que é possível o cumprimento de um direito natural que não é escrito? Será que se nós aplicássemos, por exemplo, o direito consuetudinário, que são os costumes, como ocorre na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, iria ter um resultado efetivo? Depende de onde seria esse costume, né?
Exatamente. Agora sim, perfeito. Poderia até ter um resultado, mas a longo prazo, porque essa construção desse poder e desse direito dos costumes lá é uma construção de séculos. Ou seja, várias gerações foram se adaptando a essa forma jurídica, não é verdade? Certo? No Brasil iria ter um choque, ia ter um confronto aí numa questão de relação de poder, né? De cumprimento das normas propriamente dito, certo? Então, é importante a gente analisar num aprofundamento doutrinário, logicamente, esse contexto e esse contraponto entre o direito positivo e o direito natural, né? Que a gente vislumbra isso, por exemplo, nos princípios gerais do direito. Nos princípios gerais do direito. Nós temos aí algumas nuances do direito natural, propriamente dito. Eu gosto muito do ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, ele é muito inteligente, certo? E os posicionamentos dele são sempre muito magistrais, assim, né? Ele é muito correto. E ele analisa muito do contraponto entre o direito positivo e o direito natural, e eu gosto muito disso, dá para extrair isso dos artigos dele, né? Dentro desse contexto, né, que nós estamos abordando, a gente vem aí, então, será que as relações de poder propriamente dito, as relações de poder, nós podemos considerar como sendo a fonte do direito, certo? As relações de poder, nós podemos considerar como sendo uma fonte do direito? E aí vem aqui o contraponto. Quando se deseja algo, onde, no entanto, possui dependência da vontade de um terceiro, forma-se nesse momento uma relação de poder, né? Evidentemente que quando você deseja algo, uma análise bem simplória, e alguém está com esse algo, fica há uma possível relação de poder, de querer, possivelmente, sobrepor o terceiro para obter aquilo. Mas e o que é poder? O que é poder? O que é que nós entendemos de poder? É muito importante a gente analisar o conceito de poder. O que é poder? Dizer o que tem que ser feito. Dizer o que tem que ser feito é poder? Posse de algo, ter o controle de algo, o domínio de algo. Fazer acontecer. Fazer acontecer algo. Isso tudo são relações de poder. Você é gestor comercial de uma grande empresa, administrador de uma grande empresa, gestor contábil de uma grande empresa, gestor de recursos humanos de uma grande empresa, terá poder na execução de suas atividades? Sim. Com toda certeza. Com toda certeza. Agora vem a questão, que poder ou qual a qualidade do poder que você tem e que você executa? É o que vai diferenciar, não é verdade? Você está entendendo? Porque eu posso ter um poder negativo opressor, mas posso ter um poder de gestão, de liderança, onde as pessoas vão te seguir propriamente dito no âmbito daquela gestão de um desses cursos aí, da sua profissão, não é verdade? Então tem essas particularidades que a gente tem que analisar, né? As relações de poder como fonte de direito, elas existem, mas elas não podem ser negativas, logicamente, não é verdade? Está me entendendo o contexto? Você tem poder na execução de suas atividades, então você tem uma relação de comando hierárquico naquela organização. Você é presidente, gestor comercial, presidente da administração de empresa. Professor, licença. Pois não. Como o senhor falou, relação de poder como fonte de direito. A relação de poder, a gente já ficou subentendido, que é a questão, eu complemento, relação de poder como fonte de direito. Isso é um esclarecimento. Mais um pouco, por favor. Pronto, vamos sim, vamos aprofundar isso exatamente. Nós estamos analisando uma relação de comando dentro da organização, certo? A questão da fonte do direito nós analisamos, são as bases, certo? As bases que vão exatamente conduzir ou levar à existência de algo e esse algo ser decisório na organização, decisório de alguma situação, de algum conflito. A gente tem que fazer uma análise bem subliminar. Veja bem, você é gestor
presidente comercial, presidente de uma grande empresa, gestor contábil de uma grande organização, gestor de recursos humanos de uma grande organização. Você estabeleceu um código de conduta na organização. Um código de conduta na organização. Se você estabelecer um código de conduta, ou o que vocês vão ver, por exemplo, uma cultura organizacional na sua empresa, estabeleceu normas que não vão, evidentemente, de encontro às normas legais. Você estabeleceu isso porque você tem poder e há uma relação de poder. A minha pergunta é o seguinte: esse estabelecimento dessas normas vão ou não ser cumpridas pelos seus colaboradores? Sim. Se elas vão ser cumpridas pelos seus colaboradores, nós podemos dizer que as normas vão ser cumpridas. Se elas são cumpridas, elas são fontes de um normativo que será cumprida por um grupo de pessoas na organização. Entendeu? Entendi. Não, perfeito, perfeito. Eu acho essa palavra ali. Show de bola, exatamente isso. Porque o que que dica, vocês vão fazer alguma apresentação ou expor um determinado tema. Analisa por partes do tema. O que nós fizemos? Fizemos toda uma contextualização, analisamos o poder e analisamos a relação e vamos para analisamos o poder, analisamos o direito, analisamos a relação de poder, analisamos a fonte do direito e aí a gente une os dois nessa nossa análise, certo? Então o que a gente verifica é que essas relações de poder na organização, na prática de vocês, elas existirão. E a gente tem que ter muito cuidado para não termos, evidentemente, uma relação de poder negativa. Né? Porque aquele gestor ditador não é mais aceitável no âmbito da gestão atualmente. Nós sabemos disso. Né? Eu sei. Existe. Muitos. Agora, nesse momento, nós estamos pensando em alguma, ou na nossa empresa, algum supervisor, alguém superior que é um ditadorzinho. Né? Mas as empresas, elas estão percebendo que isto é prejudicial à organização. Nós sabemos disso. Né? Então, pessoal, essa relação de poder como fonte, ela vem aqui. Ó. O Estado não detém a única fonte do poder político, considerando que há relações de poder no âmbito social. Nós estamos analisando exatamente, nesse nosso exemplo, que no meio social de uma empresa, de forma pontual, nós temos uma relação de poder como fonte de uma norma, de um direito que é seguido dentro da organização. Tá? Então, é uma análise bem interessante que a gente traz do plano normativo geral para o plano organizacional de um profissional. Gestão comercial, administração, ciências contábeis e recursos humanos. Isso é muito importante isso, né? Pois não? Ótimo. Nesse contexto, eu acho que poder e ética tem que andar juntos. Perfeito. Porque, por exemplo, eu sou diretora de benefícios do Instituto de Previdência e Terapia. Eu faço pelo pagamento, processos. E aí uma aposentada chegou um dia para mim e disse assim: estou escutando. Eu estou devendo um dinheiro para fulano, não sei o quê, tu pode colocar o meu salário esse mês na conta dela? Ixi, nossa. Aí eu falei: não posso. Se eu fizer isso, a senhora vai ser presa. Com certeza. Então eu não posso, a senhora transfira para mesmo você tendo esse poder de fazer isso. Só que aí, de forma negativa, você estaria praticando um ato ilegal. Porque assim, existe transferência, né? E o vínculo, né? Se ela está com um problema no banco, ela resolve. Vai dar lá o seu códigozinho para autorizar a transferência, né? Então, eu acho interessante, porque eu conheço situações, quando eu trabalho na prefeitura, de gestões anteriores, bem complicadas. Fazem uma estudo de prática em algum momento. Dizem, não sei. A gente não ouviu falar. Mas esse poder, se não tiver ética, tá bom. Com certeza. Lógico que a gente sabe que em qualquer profissão você tem que ter ética. Com certeza. Mas a nossa, especificamente, é imprescindível. Se não tiver. Não tenha dúvida disso. Aí você tocou no ponto fundamental, porque aí é onde vai
diferenciar isso que nós falamos, né? O poder positivo do negativo. Né? E aí, evidentemente, que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Né? E haverá consequências em função disso. Certo? A ética ela tem uma relação direta. E para todos esses cursos de vocês, profissões, há o código de ética que vocês vão estudar aqui. Né? Que analisa exatamente esse contexto. Haverá uma disciplina de ética específica que vai analisar exatamente isso. Por isso que, pessoal, todas as disciplinas, todas elas são extremamente importantes. Porque ela tem uma razão de ser na nossa profissão. Há uma razão de ser na nossa profissão. Certo? Isso é de fundamental importância dentro desse contexto. Então, o Estado não detém a única fonte do poder político, considerando que há relações de poder no âmbito social. É isso que nós estamos analisando no âmbito social, essa relação de poder. Né? E aí eu trago para vocês o que alguns pensadores, a análise de alguns grandes doutrinadores sobre essa questão da relação de poder. Aí nós temos aqui relação entre poder e direito, na análise de Michel Foucault, onde ele diz o seguinte, que a relação entre poder e direito é desenhada pela própria realidade social. Olha aí, coadunando com o que a gente falou. O direito é canal de dominação e sujeição e não de obediência às regras estatais, devendo ser observado nas pequenas relações sociais. Nas pequenas relações sociais, nós acho que tem que interpretar o que é que o pensador fala, né? Por quê? Porque vocês podem me questionar no seguinte ponto. Eu já estou me questionando por vocês que vão pensar que, não estou entendendo. Nós analisamos numa de nossas aulas anteriores a questão, como Norberto Bobbio, na teoria pura do direito, que o direito teria que ser isolado, aspas, sem que tenhamos interferência do meio social, doutrinário ou filosófico, porque ele tem que ser aplicado e resolver. Ideológico, né? Ideológico, desculpa. Doutrinário e ideológico, certo? Ele tem que ser isolado. Aí vem aqui o seguinte, que Michel Foucault, ele diz o seguinte, a relação entre poder e direito é desenhada pela própria realidade social. O direito é canal de dominação e sujeição e não obediência às regras estatais, devendo ser observado nas pequenas relações sociais. Só que a análise dele é no contexto das relações sociais. Das relações sociais e da aplicabilidade do direito propriamente dito. Quando a gente analisou aqui o contexto da gestão propriamente dito, onde você, das relações sociais, você forma uma norma, e essa norma também é fonte do direito, essa norma nunca deve ir de encontro a uma lei, que ela é pura, positivada. Ela é pura, ela é positivada. Está me entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. E evidentemente entra nesse contexto que a colega ali falou, de que as relações sociais, ela não pode ser uma relação social negativa que influencie a norma e distorça a sua pureza no contexto de Norberto Bobbio. Está me entendendo? Então não pode, ele tem que existir ali para ser aplicado. Mas porque assim, o que é a legalidade de algo? A legalidade de algo, nós temos dois limites. Nós temos a legalidade. Nesse meio aqui é o que faz muita administração pública. Nós temos dois parâmetros, aqui e aqui, até aqui. Certo? A legalidade é o seguinte, a administração pública, muitas das vezes, ela movimenta a máquina administrativa aqui sem cometer atos ilegais. Por quê? Porque a norma permite isso. Quando ela vai além, aí ela cometeu uma irregularidade. Né? Por exemplo, no âmbito da gestão pública, se um recurso de valor não é de uma rubrica, matéria tributária, vinculada na execução, recurso federal veio, aí o pessoal às vezes não entende, é para ser gasto para comprar cadernos para as crianças do ensino fundamental. O recurso é vinculado. Ele não pode, o gestor, pegar o dinheiro, mas tem que comprar merenda. Ele não pode pegar 5 milhões de reais para caderno e jogar para merenda. Ele comete uma ilegalidade. Está vendo? Mas se o recurso não é vinculado, você pode aplicar nas rubricas sociais.
Aí, o gestor não pode cobrar um carro com um recurso público, né? Lógico. Mas ele pode aplicar em tudo que for social, o recurso recebido. No caso, o carro é de controle para ele, né? Principalmente. Para ele não pode. Mas aí é que tá. Se o recurso não é para comprar carro, não é para comprar carro. A não ser que ele justifique que o carro for para o âmbito social. Mas nesse caso, como você falou, aí não tem vinculação depois, né? Isso, não tem vinculação nesse contexto, né? Mas aí eu disse que era para o âmbito social. Por que eu disse social? Porque o social é bem amplo. Está me entendendo? O social tem vários sociais, inclusive o carro para o âmbito social. Está me entendendo? Então ele deixa o que a gente chama mais amplo, lato sensu. Lato sensu é algo amplo. Está me entendendo? Então você pode movimentar isso dentro da máquina administrativa. Então, mas vinculada à norma, ela é pura, certo? Então essas relações de poder, né? No contexto de Michel Foucault, ela diz exatamente isso, né? Que essas relações sociais podem influenciar a existência ou a construção, evidentemente, de uma norma. Essa norma não pode ir em frente à norma pura, mas que deve ser ética, deve ser positiva, certo? Para o quê? Para o quê? Para que exista uma norma. Seja qual for a norma. Para possibilitar o exercício de nossas atividades e dos nossos direitos e obrigações, possibilitando a harmonia da sociedade, possibilitando a interação dos seus agentes, no contexto dos agentes públicos e também da sociedade propriamente dita. É para manter a estabilidade das relações em sociedade. Para isso que existe a norma, né? Nós estávamos até analisando em algum outro contexto, né? Eu creio que foi na outra turma, exatamente nessa questão da influência da norma, a influência da norma nas nossas decisões, que a gente tem que ter muito cautela. A interpretação da norma ela é de fundamental importância, Por isso existem técnicas de interpretação da norma que possibilitam uma aplicação correta, né? Ok, pessoal? O Carl Schmitt diz o seguinte: ele tem uma visão radical do direito. Para ele, o poder está nas mãos do próprio soberano. Por ele, denominado de Fichte, o soberano está sobre qualquer regra, sobre o próprio direito, em suas palavras. Soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Claro, olha só, pessoal. Um colega seu, de vocês, das ciências contábeis, de um outro semestre, eu dou aula. Ou até mesmo já teve um colega aqui. Diz o seguinte: professor, qual o livro que você adota? Aí eu digo: o livro que eu adoto? Como assim o livro que eu adoto? Aí, não, mas que o senhor vai utilizar para as suas aulas? Eu digo: sim, eu vou adotar todos aqueles que estão na bibliografia, nas referências, na bibliografia básica e na bibliografia complementar do plano de ensino que está lá no sistema de vocês. Mas são todos, sim, claro que são todos. Por quê? Porque nós estamos na universidade, doutores e doutoras. Ensino médio, adota o livro. Aí você segue o livro. Ensino superior, não é assim não. Eu, não. Claro, pode até ter algum colega que adote, ok, aí é a metodologia dele. Mas nós não podemos construir um conhecimento como nós estamos fazendo aqui, de forma parcial, apenas tendo a análise de uma única pessoa, de um único escritor. Nós teremos posicionamento sobre algo de forma A e teremos posicionamento do mesmo algo de forma B. Nós teremos contradições disso aí. Nós teremos contradições, com toda certeza. Com toda certeza. E a prova é tanto o seguinte, olha só aqui. No momento que a gente vê que Michel Foucault ele trata dessa relação de poder no tocante das relações sociais, nós temos... Foi o frio, né? Eu entendi. Nós temos aí o Carl Schmitt... Não, vou ficar um pouquinho. Não, tudo bem. Mas nós temos aí então o Carl Schmitt, que ele já é mais drástico. Tem uma visão radical, que diz que o soberano
o superior, o presidente da empresa, o gestor, comandante comercial, de recursos humanos, contábil. Nós temos que fazer as devidas alocações desse contexto. É quem decide sobre o estado de exceção. Quando ele fala de forma abrangente de um estado, a gente já pensa em um estado, país, etc. e tal, a gente tem que trazer para o nosso contexto de comando de gestão na prática e na organização. Nós temos que fazer essa correlação. Quando ele fala aí, ok, ele analisa no contexto estatal soberano, quase é o extremo ditatorial, mas nós devemos trazer de forma comparada para o nosso âmbito de gestão das nossas profissões. Será que de fato essa relação de poder como fonte do direito deve ser soberana e decidir sobre tudo de forma exceção, de forma de acordo com os seus interesses, da forma como se entende que deve ser a coisa, certo? Muitas das vezes, ou melhor, quase todas as vezes, não dá certo. Não é assim que funciona. Certo? Vocês, quando forem trabalhar em equipe na gestão comercial, na administração, ciências contábeis, na gestão de recursos humanos, vão ouvir as pessoas. Muitas das vezes, algo que vocês gostariam de executar num plano de ação, num plano estratégico, um grupo de pessoas entende que a melhor forma de executar aquela atividade é de forma diferenciada. Que com certeza, e terá com certeza, melhores e maiores resultados, pessoal. Então a gente tem que analisar. Mas essa é a análise de Carl Schmitt, certo? Esse pensador, ele é relevante no mundo da... Ele é um pensador, né? Ele escreveu um livro, todas as referências estão aqui, certo, pessoal? É um livro sobre teologia política, certo? Que analisa esse contexto mais aprofundado, o que diz respeito ao soberano, entendeu? Eu trouxe exatamente para a gente pensar dentro dessa perspectiva da tomada de decisão na gestão. Está me entendendo? Teologia política, esse título aí, por quê? Você não sabe? Esse título desse livro é... Ele analisa no sentido das decisões soberanas no contexto mais teológico, tá entendendo? E vem ter o poder supremo, que vem, evidentemente, dizer por isso que dentro dessa cadeia de comando, essa pessoa tem esse domínio, esse controle, tá entendendo? Mas é apenas para a gente pensar. Apenas para a gente pensar, tá entendendo? Apenas para a gente pensar. Então, Schmitt ainda continua aí, em sua perspectiva decisionista, ele vincula o fenômeno do direito não na norma, mas na decisão. Não prevalência, desculpa aqui, da sentença frente à própria lei. Sem qualquer característica metafísica, a ordem jurídica, como toda ordem, repousa em uma decisão, nenhuma norma. Olha só o que o Schmitt fala. Ele fala que a ordem jurídica repousa em uma decisão e não em uma norma. Vocês concordam com isso? Professor, é bagunça, né? Oi? Porque bagunça, porque o não vai... Trata da teoria pura. E aí ele vem dizer que, na verdade, a decisão é que constitui o poder, que constitui a norma, né? A decisão. E não a norma que vai nos levar à decisão. A gente pode dizer que depende da situação? Depende da situação. Interessante. É possível. Precisa de um embasamento, né, pai? Claro. Aí está o mote, assim, o grande detalhe da universidade, gente. Aí esse está um dos grandes detalhes. A gente tem que ver exatamente a contradição para tirar nossas conclusões e irmos e caminharmos pelos caminhos que devem ser no tocante ao conhecimento propriamente dito. Está entendendo? Será que uma decisão é que vai realmente constituir uma ordem jurídica? Ou será que a ordem jurídica, a norma, é que vai nos levar a ter uma decisão? No nosso plano atual, do ponto de vista de nossas profissões. Pelo plano normativo, não. Não é verdade? Se a gente for analisar as nossas decisões, e vamos provar com um caso prático. Você é gestor de uma empresa nos 4 contextos profissionais aqui.
tomou uma decisão, até um dos casos que você perguntou em outra aula. Tomou uma decisão, era uma empresa limitada, lembra? Tomou uma decisão de gestão e essa decisão ele logo completou, ou seja, ele roubou a empresa, causou um prejuízo, foi a falência. Foi a falência da empresa. Os funcionários sem colaboradores, sem ter como receber. Credores, muitas dívidas. E aí? Essa decisão sobrepõe a norma? Não, na verdade. Aí você poderia analisar em dois contextos. Sim, como assim? É uma empresa limitada, então o capital social era 100 mil reais, a empresa o patrimônio não cobre a dívida, pronto, não vai acontecer nada. Por causa que a pessoa jurídica é uma limitada. Mas a decisão não vai sobrepor a norma, por quê? Porque existe, e está no Código Civil, era apenas um pensamento doutrinário antes, mas está no Código Civil a chamada desconsideração da pessoa jurídica. Quando o gestor pratica atos fraudulentos negativos, está provado na gestão da empresa, o patrimônio pessoal dele será chamado para pagar as dívidas da empresa, mesmo sendo uma empresa limitada. Então, isso prova que no nosso sistema normativo há essa questão aí, né? E que a decisão não vai sobrepor a norma. Não vai sobrepor a norma. É verdade? Entendeu a análise aí? Não vai sobrepor a norma. Certo? Claro, isso aí tem mais detalhes, mais contexto aprofundado, que aí vocês vão ver com certeza o direito empresarial. O direito empresarial que vai analisar com profundidade isso aí. Né? Temos aqui esse Pachucanes, que diz que, dentro dessa relação, ao desenvolver seu trabalho sobre a teoria geral do direito, o brilhante autor criticou, brilhante autor do crítico pautou-se em Marx, e a partir daí transformou a curta lógica jurídica esboçada no Capital em um sério estudo sobre o direito marxista. Ele estudou o direito de Marx, de Karl Marx, né, a questão social, e ele disse então aí que a visão do direito parte das situações concretas e real da exploração capitalista, razão pelo qual tem que entender esses institutos pela própria estrutura econômica do capitalismo. Né? Ele diz que o poder fica preso ao capital. O poder fica preso ao capital. É a análise aí desse autor. Vocês acham que o poder fica preso ao capital, propriamente dito? Não é? Muitas das vezes sim. O poder, vocês concordam? Quem concorda? Quem não concorda? O poder fica preso ao capital. Nós somos eminentemente capitalistas. Né? Na estrutura como um todo. Fica preso ao capital. Nesta condição de capitalista, detém o poder como um todo na sociedade. Mas, no contexto ético, no contexto, evidentemente, capitalista, nós devemos ter que essas decisões capitalistas não podem ir contra a lei. Não podem ir contra a norma. Não pode ser uma decisão negativa. Não pode ser negativa. Certo? Porque se for negativa, haverá as devidas punições. Tá? Aí você pergunta, mas professor, o capitalista ele pode influenciar as economias? Pode. O capitalista ele pode influenciar os governos? Pode? Pode, é possível. E como é que pode? Falei para vocês também. Olha só como é uma sequência do que a gente fala. Quando você, de 4 em 4 anos, mudar o contrato social com o Estado. Lembra? Quem estava aqui? Como assim? O contrato social do Estado? De 4 em 4 anos, eu posso mudar toda a política do meu país. Aqui, o candidato a presidente, a candidata a presidente, ele defende A, ela defende B, ele defende C. Oi? Tem outra forma também? Qual seria? Os empresários, atualmente, estão virando políticos, né? Então o quê? Virando políticos. Virando políticos. Aí eles vão lá, fazem o que querem, votam o que é interessante para a área deles, até o ponto que se existe a bancada da bala, a bancada
Aí você, dentro da sua análise, tem os empresários, infelizmente, tem os traficantes, tem os bandidos que também não são. Mas aí tem uma questão. Eu concordo com você. Eu concordo com você, perfeitamente. No entanto, eles precisam passar pelo crivo da população. Por isso que, ideologicamente... Porque eles têm dinheiro. Não, por isso que, ideologicamente... E aí não havia, com certeza. Por isso que, ideologicamente, aí a gente cai na real, não havia interesse de governos outros, ou de décadas, ou de mais de décadas atrás, de que a população fosse esclarecida, tivesse conhecimento. Porque quando a população tem conhecimento, ela começa a questionar isso. E não aprova o contrato social de A, B ou C, e aprova o contrato social de D. Ou seja, a sua política que vai ser implementada no país. Está me entendendo? Então tem todo esse viés que é bem complexo mesmo. Bem complexo dentro dessas relações. Entenderam, pessoal, a questão do capitalismo? Sim, ele influencia, com certeza. Né? E aí ele pode ocorrer no contexto do contrato social. Né? E aí eu disse para vocês, achando bom ou não, gostando ou não gostando, a prova foi a ruptura de 2018. Certo? 56 ou 57 milhões de brasileiros, maioria absoluta que decide, escolher um outro contrato social, uma outra política para o país. Gostando ou não gostando, não importa. Não importa, nós vivemos numa democracia, ou as democracias do mundo, é a maioria que decide. É assim o princípio democrático, né? Que a maioria decide. Não importa, não estou discutindo ideologicamente A ou B. O que, de fato, é que houve toda uma ruptura de 2018 para cá, porque a população entendeu, uma população talvez mais esclarecida, não sei, nós evoluímos, né? Bom, isso aí não vamos adentrar nos méritos, mas somente para que a gente visualize a questão do contrato social que nós podemos mudar. Está me entendendo? Que nós podemos mudar, que adentra nessa questão aqui capitalista, evidentemente, no contexto de Marx. Né? Aí ele vem, prega o fim da exploração capitalista, etc e tal. O outro, nós partimos aqui agora para essa relação entre poder e direito, da teoria pura do direito de Hans Kelsen, um grande pensador, né? Hans Kelsen, um austríaco, normativista, positivista, na linha de Norberto Bobbio, certo? Acreditava que a norma deveria ter um princípio legal que deveria coagir as pessoas. Essa fundamentação é necessária, pois as pessoas se sentiriam intimidadas ao infringir a norma. É bem no pensamento de Norberto Bobbio. A norma existe, então quando nós temos conhecimento de que aquela prática ela é ilegal ou contrária à norma e haverá uma punição em função disso, então isso restringe a minha prática negativa. Lógica, tecnicamente. Apesar que muitas pessoas acabam cometendo irregularidades, né? Ilegalidades. Mas isso é um pensamento doutrinário, né? De Norberto Bobbio, que ele entende exatamente isso. Que essa norma jurídica, ela tem como um dos fundamentos coagir as pessoas. Coagir no sentido de impedir a prática de algo. Né? Impedir a prática negativa. Certo? E muito interessante aí o pensamento de Hans Kelsen. No seu livro também aí, ó, Teoria Pura do Direito, o direito seria baseado no princípio da imputabilidade, ou seja, na colocação, na denominação, na aferição de uma coação, de uma conduta para com alguém, afirmava que as normas jurídicas deveriam ter o seguinte conteúdo: dada a não prestação, deve ser sanção. Acreditava que a norma possuísse um conteúdo coercitivo. As normas seriam excepcionalmente eficazes. A não prestação resultaria numa sanção. A não prática de um ato contrário à norma, certo? A não prática
Né? Ou melhor, a não prestação. A não prestação deve ser sanção. O não cumprimento, no caso. O não cumprimento leva a sua sanção. Show de bola. Perfeito. É bom quando assim a gente já está na linha de pensamento do que a gente vem discutindo. O não cumprimento, ou seja, você não cumpriu a prestação, show de bola, tem a sanção. Você não cumpriu. E isso vem, evidentemente, do nosso âmbito aí, pessoal, de gestão, da gestão comercial, da administração, das ciências contábeis, da gestão de recursos humanos. E aí, assim, vem a mente, assim, de vislumbra, assim, todas as possibilidades de vocês profissionalmente atuando, certo? E a prática desses atos, eles devem ser bem rigorosos, devem ser bem cautelosos. Primeiro que vocês estarão lidando com vidas, né? 10 mil colaboradores de uma empresa, né? 10 mil colaboradores. Vocês, a responsabilidade é muito grande, né? Você comandar uma grande organização. No caso, segundo a administração, os seres humanos é o maior recurso e o mais importante recurso de produção. Né? Com certeza. O ser humano é o maior recurso da produção propriamente dita. Né? Porque essa sua colocação, você queria complementar mais algo? Não, é isso? Não, só isso mesmo. Então, essa sua colocação nos leva a pensar a importância que foi dada dentro de uma estrutura organizacional empresarial quando profissionalizou uma área, ou melhor, mais de uma área, como, por exemplo, a gestão de recursos humanos, a gestão comercial. Né? Comercial, comércio externo, interno, internacional, e a gestão de pessoas, recursos humanos, que vai trabalhar exatamente a produção no sentido pessoal. Porque nós temos a produção no sentido material também, de produtividade. Mas nós temos a produção no sentido de pessoas propriamente ditas, que vai influenciar e repercutir na produtividade. A questão humana. Por isso que nós temos aí a gestão de recursos humanos dentro desse contexto. Não tinha como o administrador pensar tudo, não tinha como ele sair de todas as suas estratégias de gestão, etc. e tal, e particularizar e ter esse contato direto. Você não fala com o colaborador. É por isso que foi profissionalizada a gestão de pessoas. Né? Por isso a importância também da gestão de recursos humanos, de todas elas. Né? Porque a administração, na verdade, ela é geral, né? É grande. Tá? Então entra muito disso do que. Oi, Fernando. Eu pensei numa possibilidade dessa frase aí, não sei se bora. A primeira coisa que eu pensei foram as leis de trânsito, por exemplo. Leis de trânsito. Se você ultrapassa o sinal vermelho, você não é uma multa. Exato. É uma sanção, não sei se é. Com certeza. Claro. Não entraria na não prestação. Claro, Mas você claro. está prestando serviço a ninguém, está prestando. Não, mas a prestação exatamente está na conduta, né, na prática. Né? Exatamente. E aí a gente analisou, pessoal, também, exatamente por que acho que foi uma das nossas aulas, por que é que eu sofro uma penalidade por ter ultrapassado o sinal vermelho. Aí nós fizemos um aprofundamento filosófico, né, sobre isso, quando a gente discutiu que em 1988, com a Constituição Federal, 150 milhões de brasileiros quiseram construir um Estado e uma norma suprema, só que quando eu fiz isso, os nossos antepassados, e nós ainda estávamos lá também, nesse momento nós cedemos parte de nossos direitos ao Estado. Aí o Estado vem e diz, não, Luciano, o seu direito individual não pode sobrepor o direito da coletividade. Você agora não pode mais ultrapassar o sinal vermelho, por quê? Porque tem uma coletividade que pode sofrer uma penalização, um acidente, etc. e tal, e por isso que agora eu vou te aplicar uma sanção. Mas eu sou o dono, aspas, do Estado, na análise profunda? Não, calma aí, você cedeu parte do seu direito para o nosso Estado, e aqui é para reger e manter a estabilidade das relações na sociedade. A boa conduta, os direitos e deveres, etc., manter uma estabilidade. Então, por isso que ele diz, claro, Luciano, você não pode fazer isso. Né? Dentro dessa análise, desse aprofundamento filosófico, ideológico, mais filosófico, né, doutrinário, nesse contexto. Mas se aplica demais isso que você falou, com toda certeza.
E ele acreditava aí que a positivação das normas, pautadas no princípio, daria maior segurança jurídica, legitimidade, né? E no Brasil? No Brasil aí, essas relações de poder, e aí eu trouxe uma contextualização aí, está no artigo 1º da Constituição Federal, que trata o seguinte, ó, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Relação de poder, todo poder emana do povo. O povo é que tem o poder no nosso país. Por isso que o povo pode muito. Que o povo não pode ser influenciado, não deveria, de forma negativa. Certo? E como é que nós não somos influenciados? Quando a gente tem conhecimento, quando a gente estuda. Pessoal, vocês, nós, eu já participei, quem já participou, quem já se formou, vocês fazem parte de um seleto grupo que vão conquistar um ensino superior. Tem milhões e milhões de pessoas que não conseguem estar no ensino superior. Vocês fazem parte agora de um outro nível de conhecimento. Nós estamos no que a gente chama da academia, do conhecimento. A universidade é a academia, não é a academia de musculação, não. É a academia, certo? Lá é ginásio, né? Para ser academia, onde nós vamos discutir, construir conhecimento, analisar, aprofundar, certo? Vocês agora são uma parcela da sociedade que estão no ensino superior, que muitos não têm. Então não é para todo mundo, né? Por isso, muitas das vezes aqui, nós vamos utilizar, pelo menos os professores, eu utilizo muito, muitos termos técnicos. Nós temos que nos acostumar com palavras técnicas. Nós estamos em um outro nível, tá? A ponto da gente fazer uma análise filosófica e dizer o seguinte, nós temos liberdade ou nós não temos liberdade? Que se numa análise profunda desse contexto, a gente não diz para uma criança, você tem liberdade? Tem, sim, senhor. Mas se a gente for analisar, nós temos liberdade? Uma coisa é liberdade, outra coisa é livre-arbítrio. Quando em 88, na análise dessas relações de poder, nós cedemos parte do Estado, do nosso direito ao Estado, nós passamos a ter uma certa restrição da nossa liberdade. Sabe entendendo? Por quê? Porque eu não posso fazer tudo. Eu posso até fazer. Eu posso até ter o livre-arbítrio de ultrapassar o sinal vermelho, de cometer crimes, de matar alguém, etc. E tal. Mas aí vem o Estado e vai te punir. Você não tem uma liberdade plena, propriamente dita. Mas isso a gente não diz para uma criança, porque ela não vai compreender. Mas nós estamos na academia. Aqui é um outro nível. Tá? Então é para aprofundar isso mesmo. Né? Todos esses contextos. Então, 88, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou de... Passa a frequência. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Essa é a regra fundamental. Né? Daí, quando você diz aqui, ó, dentro da relação de poder, o poder pertence ao povo. Mas nós estamos sabendo, estamos conquistando isso, né? Ele pode exercer esse poder por representantes ou diretamente. Quando é que é diretamente? No poder originário. No poder originário é quando cria a norma maior, a Constituição, que foi o que aconteceu em 88. É possível termos um novo poder originário? Sim, mas tem que ter toda uma justificativa, uma comoção da sociedade, algo tão complexo que tenha acontecido, porque uma norma jurídica maior da Constituição totalmente ineficiente. Aí nós poderíamos convocar um novo poder, né? Um novo poder supremo, um novo poder originário do nosso país, certo? Segundo a Constituição brasileira, quem legitima o poder normativo é o povo. Quem legitima, quem dá legitimidade
validade é o povo. Isso que diz na Constituição, A população que elege representante para consentir a estrutura jurídica. Vem aí a questão do contrato social, que nós falamos e aprofundamos. Portanto, mesmo com a existência da democracia indireta, prevista por CIES, que acredita que a representação seja a melhor defesa da democracia, o povo foi, é e sempre será a força da Constituição, certo? Uma possível democracia indireta, de eleições. Por que nós usamos democracia indireta? É que, tipo assim, no meu conceito, a democracia direta, o poder, é o povo, a massa mesmo que decide, se reúne para tomar uma decisão. Ou diretamente ou por representantes eleitos, que é o nosso caso. Não, nesse caso indireta, eu estou entendendo assim, que seja, por mais que o povo vai ter que decidir, colocando um representante lá, mas a parte que está lá, ele é quem diz como é que ele vai fazer. Mas eu entendi. Tecnicamente, assim, no contrato social, por exemplo, você, candidato a presidente, você defende uma política de Estado, não é isso? Você está entendendo? Olha, meu governo será assim, 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 vou fazer isso, isso, isso. Pelo menos é para ser. Antigamente ninguém cumpria, a gente fingia que político só mentia, né? Prometia e não falava. Isso é quebra do contrato social. Você diz, essa é a sua política de Estado. Então você deveria cumprir, certo? Nesse caso da questão da democracia indireta, por exemplo, se nós não estivéssemos no sistema presidencialista, mas fosse no sistema parlamentarista, onde quem elegia era o Congresso Nacional, o seu gestor maior, então nós tínhamos uma democracia indireta. Entendeu? Vai depender do sistema. Mas nessa sua análise que você fez, muito inteligente, possivelmente seja porque muitas das vezes a gente de que o plano de governo, não é nem um plano de governo, aquilo aqui é um contrato que nós estamos dando um aval, gente. É porque a gente não percebe, aquele plano de governo, aquilo é tão importante, ali é a nossa assinatura embaixo do contrato social. E nós estamos firmando com aquele representante. Deveria ser cumprido. Certo? Aí eu entendo exatamente quando tu faz essa análise, muito inteligente, no sentido de que seria indireta porque a gente colocou ele lá dentro de uma defesa que fazia, no entanto, ele não cumpre o que é feito. Então nós teríamos uma democracia indireta. Não foi assim nessa sua análise? Mas aí nesse contexto, não deveria ser cumprido o que está no plano de governo, propriamente dito, né? O que não é o caso. Parlamentarista e a outra, né? Tem o presidencialismo, parlamentarismo e tem uma outra também. Tem o... que é possível voltar à realeza, né? Como chama? Monarquia. No nosso caso. Não, assim, na nossa Constituição de 88, estava previsto lá, se você quer mudar um dessas formas de governo, certo? Uma delas era o retorno à monarquia. E nós já tivemos na Constituição de 88, depois de não sei quantos anos, foi feita uma consulta à população. Mas aí a maioria da população decidiu continuar o presidencialismo, senão voltaria. Poderia ser parlamentarismo ou monarquia, entendeu? Aí qual é o tipo de lá, quando eu ouvi esse parlamentarismo, né? Aí presidencialismo. Aí acaba o povo, porque esse atual vai ter. Não, como assim? Você acabou de falar, o regime. Monarquia. Não, monarquia é rei. Certo. No caso da gente, nosso regimento é o presidencialismo. Parlamentarismo é escolhido de forma indireta. É a forma indireta parlamentarista e é o Congresso que elege o seu representante maior, primeiro-ministro, entendeu? Não é o povo, é o Congresso. Nós somos presidencialistas, nós elegemos um presidente. É o presidencialismo. Democracia direta que nós temos. Conforme aqui, doutores. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. É o caso. Nós indicamos representantes eleitos, presidencialistas, né? Ok? Bora aqui. Pessoal, bem rapidinho aqui, já está lá na nossa plataforma
na nossa plataforma, a nossa atividade de hoje, só para a gente contextualizar, todo mundo já tem acesso à plataforma, certo? É bom procurar o DTI para ver a questão da plataforma, mas ninguém vai se prejudicar, porque alguém recebeu os trabalhos? Pode deixar aí. Já estou me misturando aqui, colocando aqui. Professor, tem mais uma atividade. Eu te explico já. A nossa atividade de hoje, pessoal, a nossa metodologia é o seguinte: todo dia nós temos uma atividade. Ela, pela plataforma, pelo Unileão virtual, eu coloquei, ele abre às 17 horas e encerra às 13 horas, 1 hora da tarde do dia seguinte. O que é? É uma pergunta, 2 colocações sobre as nossas discussões do dia. Certo? Você tem 2 proposições. O pessoal que chegou aí depois, vai entrar mais gente. A gente tem que se acostumar na universidade o seguinte, vou repetir, alguém já ouviu. Não vai ter assim, tipo, perguntas fáceis, assim, fácil. Identifique a cor preta do objeto. Identifique a cor escura do objeto que está na mão do professor. A cor escura é o objeto tal. Não existe isso, não. A gente tem que se acostumar a pensar. Nós teremos 2 proposições, que as 2, inclusive, podem estar corretas. No entanto, uma está mais correta do que a outra, está mais completa do que a outra. Então a gente tem que pensar. Então, por exemplo, aqui, nessa proposição aqui, sobre relações entre poder e direito para Michel Foucault. A relação entre poder e direito é desenhada pela própria realidade social. O direito é canal de dominação e sujeição, e não obediência às regras estatais, devendo ser observado nas pequenas relações sociais. Nós vimos isso. Entende-se, portanto, que, letra A, o ambiente social é direcionador do poder, ponto. O direito vem para controlar e possibilitar a estabilidade das relações na sociedade. Primeira proposição. Está correto ou não está? Está errado? Segunda proposição. O ambiente social é direcionador do poder, onde este subjuga, você junta ali, a sociedade, junto com o direito por obedecer às regras estatais. Um não vive sem o outro. O resultado é a harmonia da sociedade. Qual das 2 proposições nós temos como mais corretas para essa situação aí? O ambiente social direciona o poder, é direcionador do poder, onde o direito vem para controlar e possibilitar a estabilidade das relações na sociedade. Não estaria tecnicamente correto? Certo? Ok. Segunda, o ambiente social é direcionador do poder. Ok. Onde o ambiente social, subjuga a sociedade. O ambiente social diminui a sociedade, subjuga, coloca a sociedade em grau menor, junto com o direito. Então, o ambiente social, junto com o direito, subjuga, ou seja, coloca a sociedade num patamar menor. É isso mesmo? Por obedecer às regras estatais. Um não vive sem o outro. O resultado é a harmonia da sociedade. Qual das 2 você acha que está mais correta? Show de bola. Entenderam aí, pessoal? Muito importante essa análise aí. Muito importante essa análise aí. Entendeu? A segunda, ela não está totalmente errada, se você for pelo 100% errada, se você for pela análise de alguns dos pensadores, como Michel Foucault. No entanto, no contexto maior, Michel Foucault não, outros doutrinadores. Mas, no entanto, a letra A estaria mais correta, não é verdade? Então, olha a perspicácia das perguntas, das colocações, pessoal. Tá bom? Está aberto no sistema, mas o que é que a gente viu? Como tem muitos que estão com dificuldade de acessar o sistema ainda,
Certo? Então, não tem problema. Isso não tem problema com o professor Luciano. Eu já estou mandando, estão no grupo já, da sala, me pede no privado que eu mando lá. Inclusive lá no grupo, né? Quem entrou depois, eu reencaminho para vocês. Todas as atividades pendentes me entrega na aula seguinte. Está no grupo também, né? Está no grupo, senão você fala comigo no privado que eu estou lá, que eu mando as atividades tudinho. E me entrega na próxima aula. Certo? Alguém trouxe a atividade da aula anterior? Essa daí eu entendi. Mas não tem problema, não haverá prejuízo. Eu creio que nesse mês de fevereiro todo mundo se resolve, né, assim, o sistema, e aí os meses seguintes está tudo lá. Todo dia é uma atividadezinha. A gente comenta antes, para a gente começar a pegar a deixa de como são as questões. Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa mais? Tranquilo? Eu gravei, espero que esteja ok ali. Ninguém vai se prejudicar quem não veio. Por quê? Porque vai estar lá tudo no EAD, no virtual, na aula não. Leu, escutou a nossa aula, fala comigo no privado, tira a pergunta, faz a atividade. Eu acho que está justo para todo mundo, não é verdade? Ninguém se prejudica. Pessoal, obrigado. Até a próxima aula. Abração.